Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge e vamos estudar. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos estudar mais um pouquinho sobre teologia e a Bíblia Sagrada. Hoje o nosso estudo será sobre Adão e Jesus. Vamos lá? Um texto bíblico que eu adoraria compartilhar com vocês é o texto de Romanos 5, versículo 15, que diz: Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que acontece com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Esse é o nosso texto básico de estudo. Pois bem, esse primeiro todos do texto é explicado pela Bíblia de Jerusalém dessa forma: sentido controverso, seja por uma participação no pecado de Adão, em Adão todos pecaram, seja por seus pecados pessoais. Conferir 3:23. Nesse caso, a expressão grega se traduziria melhor, mediante o fato que, introduzindo a condição realizada que permitiu a morte eterna atingir todos os homens. Com efeito, no caso do adulto, único aqui visado, o poder do pecado que entrou no mundo com Adão produziu seu efeito de morte eterna através dos pecados pessoais que ratificam, de certa maneira, a revolta de Adão. Pode-se também traduzir em razão de que, em que todos pecaram. Vocês prestaram atenção de que a explicação da Bíblia de Jerusalém para a primeira palavra todos desse texto é longa, indicando que toda a raça humana, sem exceção, foi condenada à morte eterna, mas todavia, entretanto, porém, quanto à segunda palavra todos desse texto, que já não é mais atribuída a Adão, mas sim a Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, a explicação da Bíblia de Jerusalém simplesmente silencia. Simplesmente silencia. Quem sou eu para entender melhor do que os revisores bíblicos e os exegetas que comporam as notas explicativas da Bíblia de Jerusalém? Mas se prestarmos bastante atenção em todo o contexto bíblico de Romanos 5, veremos que o apóstolo Paulo dá uma ênfase bem maior no segundo todos, que está relacionado com a estupenda, com a extraordinária salvação de Jesus Cristo para com toda a humanidade, do que o primeiro todos, que evidencia a condenação eterna dessa mesma humanidade. Em outras palavras, Paulo não quer evidenciar que toda a humanidade se perdeu a partir do pecado de Adão. O que Paulo quer evidenciar, enfatizar, nos revelar, é a salvação dessa mesma toda a humanidade, sem exceção, através de Jesus Cristo. Pode ler todo o capítulo 5 de Romanos, principalmente esse versículo 15, para constatarmos isso. Mas se tem uma pergunta que eu adoraria fazer para padres, pastores e os teólogos em geral, é essa: por que nas interpretações escatológicas desse texto se põe em evidência o primeiro todos, que revela a condenação de toda a humanidade através do pecado de Adão, mas se silencia a interpretação do segundo todos, que nos revela que toda a humanidade será salva através de Jesus Cristo? O que será? Mas os teólogos do pessimismo, que são a grande maioria, a quase totalidade, irão dizer que o primeiro todos desse texto se refere a toda a humanidade sem exceção, a toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano no final dos tempos, e que o segundo todos, atribuído à salvação, significa que Jesus quis salvar toda a humanidade, sem exceção, mas que muitos a rejeitarão. Ora, se sem usarmos o livre-arbítrio
sem desejarmos que fosse assim, todos, sem exceção, foram condenados à morte eterna por causa de um só homem, Adão, porque através da salvação de Jesus nem todos serão salvos. Por que será? Por que será? O que o apóstolo está nos dizendo é que a salvação é muito, muito, infinitamente mais poderosa do que a condenação, como podemos ver no versículo 20, onde diz: ora, a lei interveio para que avultassem as faltas, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. A graça superabundou. Mas os teólogos e os filósofos cristãos do pessimismo irão argumentar, como sempre fazem e sempre fizeram, de que a condenação de Adão atingiu toda a humanidade, desde o princípio até o final dos tempos, mas Jesus Cristo deu a salvação para todos, sem exceção. Mas muitos já recusarão. Já fiz um vídeo para o YouTube intitulado O Livre-Arbítrio Humano versus a Graça de Deus, onde eu explico através de uma vastíssima bibliografia, que a graça de Deus é infinitamente superior, é infinitamente mais poderosa do que o nosso livre-arbítrio, do que o nosso querer. Mas esses mesmos teólogos e filósofos irão, como sempre fazem, buscar inúmeros textos bíblicos para justificar argumentações para suas interpretações, como fazem a seita dos Testemunhas de Jeová, que tentando nos explicar que Jesus não é Deus, com D maiúsculo, buscam vários e vários textos bíblicos adulterados para se justificarem, mas que acabam mais por confundir do que explicar. Voltando ao tema do nosso estudo, então os grandes teólogos de plantão afirmam que Adão teve poder de condenar toda a raça humana, independente de querermos ou não, mas que Jesus não tem poder de salvar toda a humanidade, independente de querermos. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,10, nos revela que: pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque colocamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar. Será que Paulo estava demenciando quando disse que todos os homens, mesmo sem fé, serão salvos? Ao dizer Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Quem tem um mínimo de neurônios na cabeça irá perceber através desse texto que mesmo os seres humanos sem fé serão salvos, senão seria um absurdo o apóstolo Paulo nos revelar. Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé, sobretudo dos que têm fé. Vocês conseguiram captar, conseguiram compreender essa parte? Nesse texto citado, Paulo conclui dizendo: eis o que deves prescrever e ensinar. Então pergunto a vocês: vocês conhecem alguma igreja que prescreve ou ensina isso? Vocês conhecem alguma igreja que prescreve ou ensina isso? Se alguém conhecer uma igreja assim, me avise, por favor, para que eu vá correndo para ela. Em Efésios 3,20, Paulo nos revela que Deus, ao que é poderoso para realizar por nós em tudo, infinitamente, além do que pedimos ou pensamos. E Paulo não está se dirigindo aos pagãos, aos gentios, mas está se dirigindo aos cristãos, aos já convertidos para Cristo. Ou seja, se para um cristão Deus pode realizar infinitamente mais do que ele pedir ou pensar, imagina quão infinitamente seria se aplicado ao pagão, ao ateu, aos incrédulos e aos céticos em geral.
Certa vez li um texto que me chamou bastante atenção, num livro intitulado A Queda do Homem e a Perfeita Salvação de Deus, de Paul Sejong, publicado em 2007 pela editora Efzibar, no início da página 33, onde diz: Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo, de uma vez por todas, e também salvou toda a raça humana de uma vez por todas. E eu desafio que duvidar disto é duvidar do poder de Deus. Para não alongar demais este vídeo, vou lançar um desafio para vocês. É que afirmar que Adão, o primeiro homem, corrompeu toda a humanidade sem o consentimento de ninguém, sem que ninguém quisesse, mas Cristo, que é nosso Senhor, Deus e Salvador, depende do nosso livre-arbítrio para nos salvar, implica dizer que Adão é muito mais poderoso do que Jesus Cristo, o que caracterizaria um estupendo absurdo. Se Adão fosse mais poderoso do que Cristo, Adão é quem deveria ser Deus e não Cristo, o que caracterizaria um absurdo maior ainda. Dizer que Deus depende do nosso livre-arbítrio para nos salvar implica em afirmar que Adão, ao corromper toda a humanidade sem o nosso livre-arbítrio, é muito mais poderoso do que Cristo, o que caracterizaria um insólito absurdo. Jesus Cristo é nosso Senhor, Deus e Salvador. E Adão é o quê? E Adão, nosso primeiro pai, é o quê? Mas muitos irão argumentar que a nossa salvação está estreitamente relacionada ao nosso querer, mas isso é uma heresia chamada de pelagianismo. Também já fiz um vídeo para o YouTube explicando o que é o pelagianismo, que é uma heresia que ensina que podemos nos salvar através dos nossos próprios esforços, que podemos nos salvar pelos nossos méritos e merecimentos, que podemos nos salvar cumprindo inúmeros preceitos, mas essa heresia foi bastante combatida por Santo Agostinho no início do V século, ao ponto de ele entrar para a história como o doutor da graça, mas de nada adiantou, pois essa heresia está bastante disfarçada dentro de todas as igrejas, onde todas as igrejas doutrinam que é através dos nossos esforços e merecimentos que alcançamos a salvação. E a graça de Deus, através do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, onde é que fica nessa história? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é infalível. Ela não se contradiz jamais. O que está completamente errado são as interpretações escatológicas desenvolvidas ao longo dos séculos. Será que Adão é muito mais poderoso do que Cristo para corromper toda a raça humana? Mas Cristo é mais fraco do que Adão para salvar a humanidade inteira? Embora cada um tenha que pagar por todos os pecados que cometeu durante a vida. Será? Os que pensam assim rotulam os que pensam o contrário como universalistas, mas esses sequer estudam o que é a heresia universalista. E é assim para não se darem ao trabalho de estudarem a palavra de Deus com mais seriedade, com mais profundidade, investigando a etimologia bíblica das palavras e o pensamento judaico da época de Jesus. Será que Jesus pediu o consentimento de alguém para nos salvar? Será que Jesus pediu a autorização de alguém? Será que Jesus salvou somente aqueles que mereciam ser salvos? Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, salvou toda a humanidade sem exceção, ele não pediu consentimento de ninguém. Ele não pediu permissão de ninguém. E nem o Senhor Jesus Cristo fez isso porque merecíamos. Aleluia. Aleluia.